Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história. Meu nome é Emerson Modesto e hoje nós iremos falar então sobre o imperialismo norte-americano. Esse imperialismo que ele é exercido aqui na América. Dentro de um mesmo contexto imperialista, nós entendemos que países europeus eles também realizam essa corrida imperialista. Só que os países europeus eles fazem isso na África e na Ásia. E os Estados Unidos, logo após a sua independência, né, nós temos aqui um vídeo sobre a independência dos Estados Unidos que vocês podem ver. Nós temos aqui um vídeo também sobre colonizações, que vocês podem ver, ver o contexto histórico em que está inserido. E nós vamos ver aqui, então, uma continuidade disso, dentro daquilo que nós entendemos dessa influência norte-americana aqui na América. Para a gente ver isso, né, assim como em outras aulas, nós temos feito através de slides. Então, eu vou estar exibindo um slide para vocês e nós estaremos falando dentro desses slides. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aqui, assina aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, né, e que vocês possam aprender, né, um contexto geral do que foi esse imperialismo dos Estados Unidos aqui na América. Tá? Até a nossa aula, então. Vamos lá, então, pessoal. Dentro da nossa aula, então, nós vamos ver esse panorama, né, de como que é exercida essa influência norte-americana nos outros países aqui da América. Nós temos que entender que, como contexto, né, nós temos um período de independências das nações latino-americanas, uma independência dos países da colonização espanhola, e vão ser feitas, né, gradativamente aqui, através dos libertadores da América, né, o Simão Bolívar, o San Martín, o Padre José Hidalgo. Esses vão ser os precursores dessa independência, né? Sendo a ação mais efetiva através dos crioulos na expulsão desses espanhóis daqui da América. Isso, dentro desse mesmo contexto, é que a gente entende, então, essa ação norte-americana. Até porque, como eu comentei com vocês, os Estados Unidos já estava independente, eles já tinham sido reconhecidos, né, pela Inglaterra como um país independente. A questão do processo de independência está ligado também às questões iluministas, né, de liberalismo político, de liberalismo econômico, a questão da Revolução Industrial, que vai proporcionar um aumento de mercados, não só para a Inglaterra, mas também para os países que agora estão se industrializando. E a gente vai ver que onde que os Estados Unidos entra nisso, né, para que ele comece essa influência dele. Primeiro, a gente entende que havia algo, né, que vocês estão vendo com relação à doutrina Monroe, que tinha sobre o lema América para os americanos, que era a ajuda que eles vão dar, então, para esses países. A doutrina Monroe, nós vamos falar um pouquinho dela um pouco mais para frente, porque eu vou contextualizar com vocês desde a independência dos Estados Unidos. Para a gente entender, então, a gente entende que há um aumento populacional, então, dentro dessas colônias, das antigas 13 colônias, né, agora que são Estados Confederados. Eles pretendem, né, iniciar a tomada mesmo das terras que, por uma doutrina, né, conhecida como Destino Manifesto, eles então vão caminhar para o oeste na tomada dessas terras. Para que isso fosse efetivo, eles precisavam então colocar uma lei que controlava o povoamento, que controlava as terras, que controlaria também as questões da imigração, e que eles então pudessem oficializar a ocupação das terras. Dentro disso, a gente entende que eles então vão fazer o que nós chamamos da Marcha para o Oeste. O que seria então a Marcha para o Oeste? Ou o Far-Oeste? O Far-Oeste é quando então os Estados Unidos, né, eles vão sair, as colônias, né, os Estados Confederados recém-independentes, eles vão sair ali de uma perspectiva de litoral e eles vão aprofundando para as regiões ao oeste do território deles, onde eles vão também proporcionar uma busca de metais preciosos, onde eles vão fazer também um extermínio de indígenas, né? Vai acontecer ali a conquista, a dominação de alguns povos indígenas e até o genocídio de algumas dessas tribos indígenas também, em ocupação a essas terras. É aí que também que entra a lei das terras, né, que nós vimos no slide anterior. A gente vai entender que essa busca de terras também vai aumentar a produção de alimentos. E o que influencia isso?
é o chamado Destino Manifesto. Eles acreditavam que era o destino deles, era um destino dado por Deus a eles, né, para a gente entender assim, a grosso modo, eles conquistarem essas terras, que por direito era deles. Não era de países europeus, não eram de ninguém que não fossem dos americanos mesmo. Então eles vão promover essa anexação de territórios e essa conquista para o oeste através dessa doutrina do Destino Manifesto, de ocupação, de submissão dos povos indígenas que ali estariam. E essa imagem, né, ela vai representar então essa questão desse olhar divino sobre a ação humana que eles estavam fazendo. Era como eles acreditavam. É claro que na perspectiva do índio, nós temos outra visão aqui, né? Que é algo que nós temos que dialogar também com relação a isso. Então a gente entende que, ó, aqui vocês estão vendo de roxo as 13 colônias e que eles então vão se expandir para o oeste, na formação daquilo que hoje nós temos como o atual mesmo Estados Unidos. Os Estados Unidos da América. Então essa marcha para o oeste proporciona essa ocupação do território através da marcha para o oeste e através da doutrinação do Destino Manifesto. Depois que nós temos essa conquista, há então um crescimento demográfico, né? A população continua crescendo, a imigração passa a ser incentivada pelo governo para que ocupasse essas terras, para que fosse efetivo aquilo que eles estavam fazendo. Eles também queriam desenvolver o mercado deles, criaram ferrovias para importação e exportação de metais preciosos. Então eles vão buscar um maior mercado consumidor, oferta de mão de obra, disponibilidade de matéria-prima, expansão da indústria, o aumento da produção. Assim que eles vão, né, as diferenças entre as colônias se tornam latentes nesse momento. Por quê? As colônias do norte, dentro de um viés de colonizações inglesas, eram colônias de povoamento. As colônias do sul eram conhecidas como colônias de exploração. Nas colônias do sul havia a mão de obra escrava, nas colônias do norte não, a mão de obra livre predominava. Então, essas diferenças latentes vai provocar uma guerra extremamente prejudicial para os Estados Unidos, em que nós vamos ver, né, uma divisão ideológica muito grande ali entre o norte e o sul. O norte queria a união, né, queria que eles estivessem sobre uma mesma política de protecionismo, de abolicionismo contra a escravidão, e o sul queria continuar, né, com o livre cambismo e o escravismo. Então, aqui nós estamos falando de uma guerra civil muito sangrenta e prejudicial para os Estados Unidos naquele momento, né, onde vão surgir aí grandes batalhas, né, e que vai proporcionar um cenário não tão favorável ao próprio cenário de ocupação que eles estavam fazendo. Esse cenário, então, é o que nós estamos vendo aqui, né, entre o norte e o sul. O Franklin Delano Roosevelt, ele entra liderando, né, os nortistas contra os sulistas que queriam manter, então, essa parte da escravidão, da parte latifundiária, no sentido de ocupação, que queriam manter os mesmos padrões coloniais, sendo que eles queriam manter, né, uma unidade de um país recém-formado. Então, o Lincoln ele vai promover isso, ele vai tentar unificar esses estados, ele vai tentar isso através dessa guerra, né? Ele vai, através da luta e da ideologia, conseguir a abolição da escravidão, que só aconteceu em 63, e também a derrota do Sul, que só vai acontecer em 65, onde o Abraham Lincoln ele vai ser assassinado num teatro. Mas o ideal dele, a ideologia dele permanece. A questão da Guerra de Secessão, né, das milhares de mortes que vão ter de ambos os lados, vai acabar com a questão da vitória dos nortistas e uma unificação nacional, né, que era algo que o Abraham Lincoln lutou por isso, né, diante de tanto tempo. Aqui a gente, como consequência, então, vamos ter 600 mil mortes, né? Vai ter uma supremacia política e econômica do norte, como eu falei com vocês. Essa união, gente, vai promover um crescimento industrial. Os negros, apesar de livres, eles vão permanecer marginalizados, sem direitos. Algo que nós vamos ver que a luta deles, a gente permanece até os dias atuais, né? Contra o racismo, contra a segregação. O movimento que vai surgir, né, de grupos racistas no Sul
vão ser o movimento da Ku Klux Klan, que vai promover esses ideais racistas contra negros e tudo mais, algo que é um absurdo, né, gente? Para a gente pensar hoje, século XXI, nas ideologias que nós temos e na amplitude do conhecimento que podemos ter e na visão de igualdade, né, que nós também devemos ter. Enfim, entendemos então que depois da Guerra de Secessão, os Estados Unidos então ele inicia essa ajuda aos países americanos, que foi o que eu comentei lá no início, que é a doutrina Monroe, feita pelo presidente James Monroe, que tinha sobre o lema América para os americanos. Ele queria impedir que os países da América recém-independentes fossem recolonizados pela Europa. É uma ajuda, entre aspas, né? Eu quero ajudar vocês para que vocês não sofram mais as mesmas coisas. Ele tinha 3 pontos de pensamento. Primeiro, a não criação de novas colônias na América, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos e a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerras entre países e colônias. Ou seja, ele queria literalmente manter a unidade da América como um todo e impedir que a Europa influenciasse negativamente novamente esses países aqui. É uma política imperialista mesmo, né, de ocupação e de influência sobre eles também. A gente vai ver então que os Estados Unidos, né, em apoio, né, eles vão entrar, isso vai ser efetivo, né, na ajuda a esses países, vai ser efetivo na questão de uma intervenção estadunidense nos países americanos também, de influência econômica, política que vai acontecer, onde nós vamos perceber que os países que não aceitavam essa ajuda vão estar submetidos a outra política, que foi conhecida como a política do Big Stick, sobre tradução, o Grande Porrete. O Grande Porrete, ele vai ser então a política que os Estados Unidos vai exercer sobre os países que não aceitassem a ajuda deles. Entre eles, né, nós temos o caso do Panamá, que vai ser a construção, né, do Canal do Panamá ali. Nós temos o caso de Cuba, que nós vamos ver também. Então, o caso do Panamá, gente, vai ser uma intervenção que os Estados Unidos vai exercer forçadamente ali, né, como dentro desse viés do Grande Porrete, como eu já falei com vocês, e ele vai intervir na economia e vai criar o Canal do Panamá. Isso era muito favorável, principalmente em meios financeiros, né, para os Estados Unidos, pela ligação de 2 oceanos, tanto do Pacífico quanto do Atlântico, a gente entende, né, que os Estados Unidos, ele até 1999, ele ainda vai estar sobre a jurisdição dos Estados Unidos e do Panamá. Para vocês verem como que essa intervenção que os Estados Unidos realiza nesses países que teoricamente não aceitam a sua ajuda e que ele realiza também de outras formas. Aqui vocês veem na imagem, né, o Canal do Panamá, que vai, dentro do turismo e de outros meios econômicos, vai facilitar muito, mas vai ser feito, né, de uma forma assim tão abrupta, né, tão forçada dentro do contexto. E o caso de Cuba, como eu comentei com vocês, que era uma colônia espanhola e que os Estados Unidos vai intervir em Cuba, independentemente deles terem pedido ou não, e vai fazer Cuba um protetorado estadunidense. E eles vão criar uma emenda dentro da Constituição de Cuba que legalizava eles a fazer o que eles estavam fazendo. O nome dessa emenda chamava de Emenda Platt, né, como vocês estão vendo aqui, e eles vão intervir diretamente. Hoje, Cuba é um estado socialista, né? Nós temos uma aula aqui também de Guerra Fria que vocês podem visualizar e entender esse panorama também. Enfim, a gente entende então que diante dessas doutrinas, diante dessas políticas, os Estados Unidos, depois da independência, não só cresceu para o lado do oeste, como também ele vai proporcionar efetivamente uma influência direta na América, não é? Uma influência direta nos países da América e principalmente em Cuba, onde ele vai pesar a mão ali através da Emenda Platt e vai intervir diretamente até que acontece, né, até a Revolução Cubana, onde o Fidel Castro e o Che Guevara vão declarar ali o país agora como um país socialista. Bom, espero ter ajudado vocês.
né, dentro da nossa aula de imperialismo norte-americano. Espero que vocês tenham entendido cada ponto, que não só é uma expansão para o oeste e ocupação do território, mas também é uma influência direta e indireta nos países da América. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, compartilhar e assistir nossas próximas videoaulas. Não se esqueçam de inscrever no canal também. Até a nossa próxima aula.